Bom dia novamente. Vamos então agora dar início à segunda sessão da parte da manhã, em que, como está no nosso programa, vamos ter aqui assim um painel de comentadores dos dois keynote speakers iniciais e que eu também convidei para a mesa, ficaram nos extremos, porque agora a ideia é que eles recebam os comentários e depois possam, digamos, fazer as suas alegações, como é óbvio, não é? Portanto, deixem-me ver se eu consigo entender-me aqui com esta minha tecnologia, só para fazer a apresentação dos nossos convidados desta sessão. Ora, portanto, começo aqui assim pelo meu lado direito, a professora Teresa Sá Marques. Aliás, eu diria que todas as pessoas já dispensam apresentações, mas enfim, são estas questões formais que é habitual. A professora Teresa é professora catedrática na Faculdade de Letras no Departamento de Geografia da Universidade do Porto, é uma investigadora sénior do CEGOT e destacava aqui apenas um outro aspecto do seu currículo, que é muito vasto, enfim, como saberão, a maior parte dos presentes, foi, digamos, a coordenadora da revisão do nosso Programa Nacional das Políticas de Ordenamento do Território, que, na verdade, olhando para o documento, eu diria que é um novo documento. Portanto, é uma forma modesta de apresentar a questão. Depois, temos aqui, assim, o Sr. Engenheiro, à minha esquerda, Alberto Castanho Ribeiro. Enfim, é uma pessoa da área também, é perfeitamente desnecessário fazer apresentações. Só vão aqui 3 pontos essenciais do seu currículo. Foi ex-administrador em várias empresas do setor público ferroviário, como é sabido, a RAV, a Refer, a EMF. Foi presidente da Refer Telecom, agora IP Telecom e da CPCom. E é atualmente o CEO da Via Porto, que, saberão, é a atual subconcessionária da Metro do Porto e administrador da subholding do Grupo Barraqueiro para o setor ferroviário. O terceiro membro do nosso painel já participou ontem na nossa conferência, é o professor Francisco Ventura, arquiteto de formação de base, pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, doutor em Engenharia do Território pela Universidade de Lisboa, coisa que eu não sabia, fiquei, enfim, agradado em saber, presidente do Conselho e diretor-geral da Autoridade de Transportes Metropolitano de Barcelona, entre 97 e 2004, e presidente da Federação Internacional de Urbanismo e Habitação entre 2002 e 2010. Tem mais uma série de outras coisas, mas permitam-me só destacar 2 ou 3 aspectos. Portanto, agora esta sessão, como é sabido, enfim, vou passar a palavra, talvez já aqui assim à professora Teresa Sá Marques. A minha ideia inicial, aliás, por sugestão do professor Nunes da Silva, num amável e-mail que me enviou, era que nós fizéssemos esta sessão em 2 rondas, digamos, à mesa, em que provavelmente numa primeira os comentários poderiam se centrar mais nas questões territoriais e do sistema urbano que foram abordadas pelos nossos keynote speakers na fase inicial. Portanto, se calhar, enfim, isto é apenas, não quero coartar, digamos, a vossa, mas é apenas uma sugestão. E depois faríamos, portanto, com intervenções de cerca de 10 minutos para cada um, e depois faríamos uma segunda ronda em que eventualmente as questões mais de natureza económica ou de geografia económica podiam vir mais, digamos, mais realçadas, não é? E, portanto, eu passava então agora já a palavra à professora Teresa. Muito obrigado.
Em primeiro lugar, queria agradecer imenso este convite, é com muito gosto estou aqui e sobretudo agradecer esta diversidade de temas e trazer para o território, trazer o território para a infraestrutura, porque no meu ponto de vista é assim que devemos conversar e discutir. Além disso, tem sido muito interessante porque significa que estamos a criar valor, inteligência territorial e também não termos uma visão só focada no território, mas temos uma visão focada nas diferentes infraestruturas. Portanto, elas vão conviver e vão cooperar umas com as outras e, portanto, fazer o lobby, temos falado muito de fazer o lobby em torno de algumas ideias, também passa por esta nossa capacidade da academia trabalhar com os outros, mas também as diferentes estruturas do poder a nível nacional e regional conseguirem dialogar e chegar aqui a um conjunto de consensos. Portanto, isto é um bom contributo e há aqui uma promessa de organizarmos uma coisa agora a norte, trazendo o sul a norte também para esta montagem deste lobby. Eu vou tentar fazer um comentário também que seja complementar ao que foi dito, para chamarmos a atenção para algumas questões. O primeiro comentário que eu queria dizer tem a ver com, ontem o professor António Figueiredo só referiu, com o relatório Draghi. O relatório Draghi, que é um relatório da competitividade territorial a nível europeu, saiu há muito pouco tempo. E, no meu ponto de vista, todos nós temos de estar muito atentos, porque tivemos aqui, sobretudo, um discurso a nível europeu no passado, muito em torno da coesão territorial, e nós, olhando para aquele território, para aquele relatório, aquilo é um susto para a Europa. É um susto porquê? Porque significa que nós estamos a perder a nossa competitividade face aos Estados Unidos e à China, brutalmente, já perdemos algumas das nossas capacidades, portanto, o comboio já passou, como costuma-se dizer, portanto já não podemos apanhar em algumas áreas, estratégias, designadamente em termos económicos e tecnológicos, e portanto significa que o debate europeu, vai haver aqui uma grande consciência a nível europeu da nossa posição no mundo, e a Europa vai ter de refletir o seu posicionamento estratégico, não só em termos militares, mas em termos económicos e de outra ordem. Ora, porquê é que isto nos interessa para aqui? Porque significa que vai haver aqui um grande debate no próximo ano em torno dos financiamentos europeus. Olhando para este novo relatório, eu diria que vai haver aqui uma tensão entre a concentração, porque o relatório chama-nos a atenção à Europa a necessidade de concentrar nas empresas, nos territórios, nos grandes centros de investigação, uma dinâmica de concentração muito grande para conseguirmos ganhar massa crítica e ganhar capacidade de competitividade noutros contextos mais exigentes. Isto traz-nos uma questão importante que, de certa maneira, subscreve estas ideias que ontem e hoje temos vindo a falar. A necessidade de colaborarmos no eixo Atlântico, a necessidade de colaborarmos no eixo Mediterrâneo. Temos de criar massa crítica, dimensão urbana e económica em determinados territórios para conseguirmos estar neste campeonato que se vai adivinhar. Isso não quer dizer, e aí falo por mim, porque tenho defendido isso, que nós internamente não temos de criar um sistema mais coeso, mais policêntrico, que também foi muito falado aqui, e tentar que esse sistema policêntrico também crie massa crítica em contextos de menor densidade. E, portanto, também gostava de dar... É muito agradável quando nós chegamos a estas sessões e sentimos que há consenso. Há consenso nas ideias, se calhar temos nas mensagens de nos concentrar só em algumas ideias para conseguirmos que elas acabem por vencer este combate que há entre os territórios. E há aqui uma palavra também que foi muito importante nestes 2 dias, cooperação. Cooperação e colaboração. Não conseguimos sobreviver neste mundo cada vez mais incerto e com mais desafios se nós não formos capazes de institucionalmente colaborar uns com os outros, criar uma governança coletiva e uma inteligência coletiva muito mais criativa e muito mais focada no futuro do que propriamente estarmos aqui nos nossos quintais, pronto, a pensar como é que nós conseguimos sobreviver. É colaborando uns com os outros que conseguimos ser melhores. E no território é exatamente isso, que é criar massa crítica para justificar certos e determinados projetos e para conseguirmos reforçar a nossa competitividade do nosso país e da Península Ibérica, que hoje estamos muito focados nisto, e
nos diferentes eixos atlânticos, mediterrâneos, etc., e ao mesmo tempo pensarmos como é que criamos uma nova competitividade, que temos esquecido os territórios de baixa densidade, e agora com os desafios das alterações climáticas, não haja dúvida, o debate da economia rural já está a vir para cima da mesa, e temos de levá-lo de uma forma mais séria, porque as populações precisam de sobreviver, são economias que não são para a afirmação, se calhar, do país para no exterior, mas são muito importantes para a nossa sobrevivência alimentar e são muito importantes para a sobrevivência das nossas famílias e para o bem-estar das nossas famílias, independentemente do território. Muito sinteticamente, o que é que eu chamava ainda mais a atenção? Chamava a atenção desta questão de não olharmos só para a Europa, olharmos também para outros territórios, já que estamos periféricos no contexto europeu, temos de olhar para, temos de estar nas grandes redes da Europa, mas temos de nos projetar para outros contextos territoriais externos, porque a concorrência, a geoestratégia a nível mundial vai ser muito forte e nós precisamos de parceiros que coloquem, que ajudem, é mesmo ajudar, porque eu acho que a Europa está numa situação bastante complicada em matéria de recursos humanos e de outros. Portanto, é abrir o nosso debate, o nosso espaço de cooperação, que me parece aqui muito importante. Depois há outra questão que também gostava de referir, que também foi falada aqui, portanto estou a evidenciar aquilo que foi dito. A economia, em geral, é ela que dinamiza os próprios territórios. Os processos de urbanização vão atrás das dinâmicas económicas e, portanto, se nós temos um tecido económico que está a colaborar, está a afirmar-se, a procurar afirmar-se em determinados contextos, não tem sentido que a política, designadamente a política territorial e a política urbana, não note, não sinta, não siga esses próprios sinais, de modo a rentabilizar esses poucos recursos que os nossos próprios territórios temos. Nós aqui temos, em Portugal, temos uma dificuldade, não sei se em Espanha também acontece isso, que é refletir as diferentes escalas. Quando eu estou a pensar a nível nacional, eu tenho de pensar como é que vou organizar o território a nível nacional. E, logicamente, que a nível nacional este corredor atlântico é fundamental, pronto, que vai de Sines até à Galiza, pronto, temos aqui uma grande infraestrutura que já falamos muito dela no passado, mas parece que a abandonamos, sobretudo a sua força económica, que é o Porto de Sines. Portanto, criar aqui uma força atlântica, dinamizando com Galiza todo este eixo. O que é que isto significa? Significa que nós temos de olhar nas escalas regionais para este eixo e designadamente para aquilo que ligam as duas grandes regiões metropolitanas. Portanto, o nosso discurso não pode ser só em torno destas duas centralidades. Os próprios PROTs que neste momento estão em curso, ou alguns ainda estão a começar, devem reforçar sobretudo este eixo. Deve ser dado este sinal. Pronto, temos aqui um laranja de fundo no pote, mas no meu entender é que é esta a grande mensagem, esta a organização para nós criarmos este território que reforce também a nossa competitividade. E no Sul, ontem também foi referido pelo António Figueiredo, a necessidade de criarmos infraestruturas de ligação a este eixo mediterrâneo, de modo a nós não termos, criarmos uma massa crítica e um novo projeto de futuro também associado a esta região de grande concentração no contexto, sobretudo a Sul. Ora, mas independentemente disso, nós temos de criar também outros eixos que aqui foram identificados e que estão, de certa maneira, a ser desenhados nos próprios PROTs e, portanto, nesse contexto eu gostava também de falar com eles. Primeiro, a necessidade, este eixo atlântico está claramente afirmado, designadamente no PROT Centro, e propõe que seja criado uma grande rede urbana, uma grande estratégia a nível nacional sobre este eixo atlântico, que é fundamental para a afirmação da própria região e, portanto, tem sentido que seja a própria região a fazer a proposta ao país de uma maior afirmação deste próprio eixo. O PROT do Centro também propõe outro eixo que foi, de certa maneira, aqui abordado, que é o eixo transfronteiriço, que nós chamamos a Rota do Bronze. É importante dar nome também aos eixos, porque elas ficam nas nossas memórias, é simbólico e cria uma certa identidade, que no nosso entender, assenta, logicamente,
entre o eixo de Guarda até Castelo Branco, mas ele deve estender-se para Porto Alegre e potencialmente desenvolver todo aquele norte do Alentejo. Ontem o Figueiredo também falou da necessidade de articular toda esta região à volta de Porto Alegre, que está de certa forma deprimida em matéria de desenvolvimento e que se deve estender para norte em direção a Bragança. Criar aqui uma rota do interior que favoreça a ligação transfronteiriça, porque do outro lado de Espanha, e por isso é que eu pedi para colocar este mapa, do outro lado da fronteira temos um sistema urbano muito mais baseado em pequenas centralidades regionais. Portanto, e nós, tendo pequenas cidades médias no interior, temos de criar eixos de modo a aumentar a massa crítica económica e urbana que possa potenciar e criar ligações e trocas que sejam urbano-rurais. Portanto, quando eu falo de cooperação, as cidades têm também um papel de se projetarem pelos seus próprios recursos, as suas próprias funções, mas também pela sua necessidade de afirmar o próprio contexto exterior. E, portanto, depois haverá um eixo ainda de transição no meio, mas deixo para a segunda ronda, porque já acabei os meus 10 minutos. Obrigada. Muito obrigado, Teresa. Muito bom dia a todos. Agradecer o convite da direção da ADFER CIT para estar presente. Eu começaria por dizer que não tenho as competências da doutora Teresa em termos de modelação, de planeamento do território. Mais perto. Tá. Muito bem, continuando, não tenho as competências aqui da doutora Teresa, mas vou tentar falar um pouco sobre o território e a visão que existe numa lógica estratégica, mas também de curto prazo, digamos, porque não nos podemos esquecer que as dinâmicas neste momento no mundo são muito mais rápidas do que eram há uns anos atrás, quando planeávamos a estabilidade de desenvolvimento para um território, e agora as alterações são tão dinâmicas que às vezes é difícil ter uma visão clara sobre como é que devemos desenvolver as nossas estratégias empresariais e também territoriais. Obviamente que acho que, como disse, há um consenso alargado que esta faixa atlântica é um fator de coesão e que tem que ser potenciado, dinamizado. Para dinamizar e potenciar, obviamente temos que ter infraestruturas de transporte, onde claramente existe a rede de alta velocidade como um fator de ligação entre estas áreas. Também não quero deixar de fazer aqui um reparo que dentro do PROT ou do PNPOT, obviamente que diz que é este fator de desenvolvimento e que se devem concentrar as infraestruturas nesse local. Obviamente que a escolha de Alcochete sai fora dessa lógica do PNPOT, mas o fundamental é termos a linha de alta velocidade e avançar com ela, que infelizmente há muitos anos que andamos a falar e nunca conseguimos conseguir construí-la. Mas eu diria que há aqui 3 ou 4 aspectos que são fundamentais, mas o aspecto crítico é as prioridades. Queremos, efetivamente, como dizia aqui um dos oradores no painel, queremos ter uma competição ou temos que ter uma cooperação. E, portanto, dentro dessa lógica, queremos ter prioridades numa ligação a Madrid ou queremos ter prioridades numa ligação à Galiza. E, portanto, eu diria que há aqui 3 níveis de intervenção que têm que ser bem pensados estrategicamente. Um é como é que se faz o reforço da coesão da fachada atlântica. Outro é como se faz a integração funcional da rede de infraestruturas na malha ibérica e quer queiramos, quer não, passará sempre por fazer a ligação a Madrid numa primeira fase. E terceiro aspecto, que também já aqui foi focado, que muitas vezes nos esquecemos e não os tratamos convenientemente, que é a relação transfronteiriça. Eu lembro que os romanos, a primeira coisa que fizeram foi a ligação ao Licipo, a Lisboa, em Mérida, que é Mérida, e portanto é Mérida, que é Mérida. Portanto, e fizeram através de 3 ligações fundamentais para fomentar esta relação, porque já nessa altura havia aqui digamos, um desenho do território. E nós não temos apostado também nessa relação, e isso como atração de zonas importantes espanholas, que também aqui foi focado. Eu lembro quando
quando discutíamos o plano estratégico de alta velocidade, toda a gente falava na ligação norte, primeiro com a história do T, depois na ligação norte, depois na ligação por Badajoz, e esquecíamos uma ligação que eu acho que é relevante, se calhar tão ou mais relevância que a própria ligação à Galiza, que é a ligação a sul do Algarve à Andaluzia. E porquê? Porque nós estamos num território do Algarve que está muito caracterizado pelo turismo. Acho que uma ligação dessas podia dar uma nova dinâmica para outras áreas económicas, e nós temos esquecido muito dessa ligação, não temos falado nela, e é importante. E é importante também para capturar o valor que está na faixa espanhola que está na fronteira com Portugal, nomeadamente a Andaluzia, que tem um porto importante, não podemos esquecer disso também, e o mesmo se coloca com Galiza e Extremadura. E por isso a ligação Lisboa-Madrid também tem esse efeito de começar a conseguir fazer uma ligação a estas zonas transfronteiriças. Só que isso não chega porque nós temos que perceber que, como dizia há bocado o colega da Galiza, a ligação vai atravessar pelo deserto, não tem nenhuma dinâmica, não causa dinâmicas nenhumas no território. E por isso temos que, nós próprios, era nessa lógica que a linha de alta velocidade de Lisboa-Madrid também era desenhada no início, que era criar cidades satélites, porque nós somos periféricos, mas depois temos as zonas periféricas interiores, como seja o Alentejo, e portanto era preciso dinamizar essas zonas criando cidades satélites, como Évora, que pode ser uma cidade satélite e beneficiar muito também da ligação de alta velocidade. Mas mais uma vez não podemos ficar simplesmente para a ligação de alta velocidade, precisamos ter a tal integração dos restantes de infraestruturas, e esta, digamos, ligação norte-sul no interior do país é fundamental também para isto. E, portanto, isto do ponto de vista estratégico. Agora vamos ver do ponto de vista do empresário e da sua visão empresarial. Eu posso-vos dizer que, enquanto birreiros, estudámos a ligação Porto-Vigo e é menos interessante neste momento para nós. E, portanto, porquê? Porque, apesar de haver uma ligação entre o Norte e o Sul e a Galiza, o que é certo é que os movimentos de pessoas ainda não são significativos para o nível de investimento que é necessário fazer naquelas infraestruturas. Se calhar, se formos gradualmente fazendo melhorias, conseguimos lá chegar, mas tem que haver uma maior atração da região Norte sobre a Galiza e tem que se desenvolver maior interligação económica. Apesar de tudo, ela, vamos ser claros, na nossa ótica e nos estudos que fizemos, ela não existe como se pretende e como se quer fazer ver. Não é a realidade, por enquanto. E isso é determinante nas opções que fazemos de desenvolvimento do território. É mais determinante, se calhar, uma ligação no Algarve, como eu reforço, do que propriamente a da Galiza. E perdoem-me estar aqui a contrariar algumas das lógicas que foram muito defendidas desde o início, quando se começou a estudar o projeto de alta velocidade. Agora, a coesão territorial da fachada atlântica isso não há dúvidas nenhumas que tem que ser reforçada. Como é que fazemos isso? Bem, aqui a questão não é só infraestrutura, é também desenvolvimento económico. Como é que potenciamos o desenvolvimento económico? Qual é a estratégia? Eu relembro que houve há pouco tempo um documento feito pelo ex-ministro António Costa, não o primeiro-ministro, mas o outro ministro da Economia, sobre o desenvolvimento industrial. E desenvolvimento industrial que continua na gaveta, pelo que eu tenho percebido, continua na gaveta e não há uma estratégia clara de desenvolvimento industrial desta fachada atlântica. E quando se diz desenvolvimento industrial, não é fazer PRRs e lançar dinheiro para infraestruturas só. É preciso, na verdade, haver dinâmicas empresariais que produzam, que criem valor acrescentado, quer sejam na área digital, quer sejam na área de produção de bens. E isso não se verifica. Portanto, estamos a criar a coesão, criar um conjunto de infraestruturas que depois não tem resposta do tecido empresarial. E este caminho paralelo é que tem que ser feito. E as políticas têm que ser não só políticas territoriais, mas políticas económicas de mão dada. Se cada um vê a sua lógica, nunca conseguimos avançar, como não avançamos até agora. Enfim, temos feito algum esforço aqui na fachada atlântica. Agora, a ligação, um terceiro nível que é a ligação e integração com Espanha. Obviamente, como eu disse já,
é fundamental a integração através de Madrid, não há outra forma. Nós podemos falar em corredores atlânticos, podemos falar em corredores mediterrâneos, mas o que é certo é que a prioridade tem que ser Lisboa-Madrid. E tem que ser Lisboa-Madrid também por uma questão que também aqui foi aflorada, que tem a ver com sustentabilidade, com as ligações de transporte aéreo. Eu relembro que a terceira ligação com mais passageiros em Madrid, no aeroporto de Madrid, é Lisboa. Está primeiro Palma de Maiorca, depois Barcelona e terceiro Lisboa. E, portanto, esta ligação tem que necessariamente evoluir para uma ligação ferroviária e não manter a ligação aérea. E, portanto, por outro lado, também se falou aqui, desde o início, que é cada vez há uma maior integração entre as economias, começando por um fator fundamental, que é o setor financeiro. O setor financeiro, como disse o professor, chega aqui, vê o Corte Inglês, mas vê sobretudo os bancos, o Santander, La Caixa, e portanto estamos claramente no domínio do setor financeiro espanhol. E isso só pode ser também dinamizado e tentar aproveitar esse fator e não entrar em concorrência. Eu penso, como foi dito também, que as cooperações entre zonas transfronteiriças e fronteiriças evidenciam claramente o que se deve fazer em termos de cooperação entre Estados. E para ver essa cooperação e maior integração, esta ligação Lisboa-Madrid é fundamental. Tanto mais, também foi aqui referido, que a estratégia neste momento da União Europeia é fomentar estas ligações, não só para garantir uma mobilidade sustentável, mas agora também, face aos acontecimentos que estão a haver, um reforço logístico militar, de suporte militar. E isto é fundamental para nós, porque não nos podemos isolar e pensar que nunca vai acontecer. Não, pode nunca acontecer, mas nós temos que estar preparados para isso. E estar preparados para isso é trabalhar arduamente com Portugal e Espanha, haver políticas convergentes. Eu, sinceramente, a última cimeira, pareceu-me que cada um estava a falar para o seu lado e para o seu público espanhol, público português, e não houve, na verdade, uma convergência. Eu sei que temos que ser realistas, não podemos continuar a anunciar datas que não são realistas, e continuamos a fazer isso. Há 24 anos que ouço que a linha de Lisboa-Madrid vai ser feita, com várias datas a serem determinadas. O que é certo é que nunca mais vimos isso à luz do dia. E, portanto, tem que haver realismo, e o realismo tem que ser, digamos, definido por prioridades, e não podemos querer continuar a fazer Lisboa-Madrid para a integração e coesão da periférica desta região, e simultaneamente gastar dinheiro numa ligação Porto-Vigo, gastar dinheiro numa ligação através de Bragança, que agora já se fala em através de Bragança, e portanto estamos um bocadinho, eu acho que apesar de tudo, desnorteados nas prioridades. Não quer dizer que a lógica principal da estruturação do território não esteja correta, eu acho que temos é que apostar agora na definição das prioridades. Muito obrigado, engenheiro Castanho Ribeiro. Acho que já nos deixou aqui assim algumas pequenas provocações que são importantes para refletir. Portanto, esta ideia que Alcochete não está no eixo atlântico, a ideia de que a ligação no Algarve é mais importante que a ligação a norte. Enfim, eu não estou aqui apenas para levantar as pontas, mas eu acho que isto, enfim, serão certamente temas que depois os nossos convidados irão refletir. Passava já a palavra ao arquiteto Francisco Ventura. Também assim, uma mensagem rápida e eficaz. Voy a tentar. Buenos días. En primer lugar, debo excusar al profesor Macías porque por un problema de salud no se ha podido desplazar a Lisboa y lamentablemente para ustedes me van a escuchar 2 veces. Espero no hacerme aburrido. Usted me ha pedido que hablara primero del tema territorial, pero yo querría hacer un apunte sobre el tema institucional. Hablamos mucho de la Unión Europea, pero la Unión Europea es muy débil. Y todos estos reglamentos que nos imponen
cuando no hay presupuesto detrás, los estados los incumplen con una facilidad absoluta. ¿Qué tiene que ver esto con la red de alta velocidad? En España, lo dije ayer, la red de alta velocidad no nació para conectarse con Europa, nació para conectar Madrid con Sevilla. Los catalanes que miramos a Europa nos pasamos años intentando hacerles ver que también podía servir para acercarnos a Europa. Pero no sé si coincide conmigo, estamos a finales del primer cuarto del siglo XXI y la red de alta velocidad en España sigue viéndose como un factor de cohesión, entre comillas, territorial, porque puede ser de cohesión, pero no es de equilibrio. Es un factor que genera desequilibrio territorial. Yo entiendo mucho la lógica centralista de la capital. Necesito masa crítica, lo que decía la profesora hace un momento, para que Madrid sea una gran metrópoli a escala global, aunque eso comporte vaciar el territorio. Esa frase de la España vaciada que ha dicho el profesor de Santiago, por favor, si alguna cosa les podemos mostrar nosotros es que no cometan nuestro error. Yo soy muy periférico, soy de Barcelona, pero me sabe muy mal que Teruel esté vacío, muy mal, porque yo querría una España equilibrada. Luego, coincido con usted en parte. Claro que tiene que haber una red de transporte que conecte Andalucía, que además, paréntesis, es otra cosa que no entendemos. Hablamos de Andalucía y no hay una Andalucía, hay varias Andalucías. Es muy diversa, porque es muy grande y es muy diversa, pero al menos que conecte la Andalucía occidental con el sur de Portugal. Pero no se dejen decir que eso es a cambio del corredor del norte. No. Lo que tenemos que construir entre todos, una cosa que he estado viendo estos 2 días, los mapas de la península ibérica a trozos. Nosotros lo hicimos muy mal. Por eso no llega el AVE a Extremadura, porque alguien no quiso ver que había 10 millones de personas y todo lo que eso aporta a conectar con el resto de la malla. Y veo mapas y ustedes no los reproduzcan. Nosotros somos un territorio de 60 millones de personas, no 2 territorios de 48 y 11. Somos 60 millones. Y alguien tiene que hacer la malla. Y si no la hicieron los españoles, que la hagan los portugueses. Y como que estamos en una sala en la que más o menos todos deberíamos ser técnicos, creo que bastante sabemos que la malla más eficiente es aquella que es de base triangular. Mírense la red de transportes europea y fíjense que la malla es de base triangular. Evidentemente una estructura radial no es malla y eso es lo que creamos nosotros y por tanto es absolutamente ineficiente como un sistema de estructuración territorial, absolutamente ineficiente. Pueden tener una malla de base ortogonal, pero sabemos que es menos eficiente que una malla de base triangular. Por tanto, trabajemos en reproducir un modelo que sabemos que puede ser eficiente. Y después, supongo que eso me tocará en la segunda parte de la intervención, y como muy bien decía usted, de los nudos de esa malla triangular, empecemos por los que generan más demanda, no por los que generan menos demanda, que ese es otro error que hemos creado en España, que también lo ha expresado muy bien el profesor de la Universidad de Santiago. Cuando el presidente Aznar habla de coser España con acero, que tiene una lógica ideológica brutal. No la critico, solo la describo. Tampoco la comparto, pero la entiendo.
Cuando habla de eso, lo que está diciendo es satisfacer demanda no me importa nada. Lo que me importa es construir mi modelo de España del siglo XXI. Y todos estamos jugando a esto. Porque hoy, esos poderes territoriales que comentaba el profesor de Santiago, lo que siguen pidiendo es conectarse a Madrid. Digamos, nadie en España habla. Los únicos que hablamos un poquito somos catalanes y valencianos que queremos que se resuelva un cuello de botella. Pero Madrid no escucha, porque su modelo sigue siendo el modelo radial. En este escenario, a mí que me gusta ser posibilista, yo entiendo perfectamente los portugueses que piden la conexión con Madrid, porque si alguna cosa les van a acabar comprando es la conexión con Madrid. No se hagan ilusiones, no les van a comprar la conexión con el norte, como no nos compran a nosotros el corredor mediterráneo, que van pasando los años y no se acaba. Ha dicho otra cosa interesantísima el profesor de Santiago y es... Yo discrepo un poquito, pero sigo el discurso. Oiga, el 45% de los recursos están administrados por las comunidades autónomas. Es cierto. Pero quien provee esos recursos es el Estado central. No nos los autogeneramos, excepto en el País Vasco y en Navarra, pero el resto del territorio vamos así, ¿no? Porque si nos autogeneráramos los recursos, si fuéramos como Múnich, ustedes tendrían el corredor del norte, porque el gobierno de Galicia se pondría de acuerdo con el gobierno portugués para construir eso. ¿Le gustará o no le gustará al gobierno central? Pero no podemos. Una última reflexión sobre los mapas, que los mapas mal dibujados hacen mucho daño. No deberíamos dejarnos comer por el esquema del corredor atlántico y el corredor mediterráneo. A nosotros, los catalanes, nos interesa tanto llegar a Rotterdam como a ustedes les interesa llegar a Marsella. Y la imagen que dan las redes transeuropeas es que ustedes se van para Holanda y nosotros nos vamos para Italia. Y paréntesis, que un mapa del posible corredor mediterráneo tenga una traza que pase por Madrid lo explica todo, ¿no? Incluso a nivel europeo. Europa se come lo que le dicen los estados. No hay criterio técnico sobre estas cuestiones. Luego, ¿cómo ha empezado, no? Mirémonos a Europa con respeto, mirémonos a Europa con frustración, porque no es lo que debería haber sido, y por tanto vayamos a lo nuestro. Y cuando coincidamos, perfecto, pero cuando coincidamos. Un último comentario. También deberíamos todos dejar de hablar del modo para hablar del sistema. Estamos intentando resolver problemas de la gente. Y a la gente le es igual si hace 1,40 o hace 1,60 el ancho de la vitola de vía. La gente lo que quiere es ir de punto A al punto B lo más rápido posible, con los menos intercambios posibles y al costo más económico posible. Y si tiene que ser por carretera, será por carretera. Si tiene que ser con ancho ibérico, será con ancho ibérico. Y si tiene que ser con ancho internacional, será con ancho internacional. Y durante muchos años yo me moriré, afortunadamente, sin ver un sistema tecnológicamente homogéneo. Lo que quiero ver es un sistema tecnológicamente integrado. Esta mañana alguien me preguntaba, ¿y cómo lo hacemos para pasar de un modo
de ancho ibérico a modo de ancho internacional, digo, es que no tenemos que hacer eso, lo que tenemos que conseguir es que los trenes cambien de sistema tardando 10 minutos, no 8 horas como ayer explicaban, y que la tecnología de seguridad sea tan buena, porque si no les pasará como a nosotros. Tendremos una alta velocidad a unos niveles de calidad razonables a costa de degradar el sistema de cercanías. Es otra de las frases que yo voy sintiendo estos 2 días. No, vamos, mejoramos esto. Digo, sí, y lo otro también, ¿eh? No dejen que lo otro se les degrade, porque toda una parte de su territorio nunca va a tener AVE, y que nunca vaya a tener AVE si no se mejora y se pone en condiciones de uso razonables la red existente, la única cosa que va a generar es la misma frustración que se ha generado en mi país y la demanda de cada capital de provincia diciendo, a mí cuándo me conectan al AVE, ¿no? Luego, no nos enganchemos con el ancho internacional. No. Lo que tenemos que crear es un sistema eficiente, todo él. Porque el otro gran debate que hay en España, ¿no? ¿Ferrocarril o carretera? No es o, es y, porque no podremos usar solo un modo. Disculpen. Muito obrigado, caro arquiteto Francesco. Levantou-nos aqui assim várias questões muito interessantes. Veio introduzir aqui uma outra dimensão, um outro layer de análise claramente político, não é? Portanto, isto que não pode ser ignorado, não é? Tem que ser encarado de frente, perceber exatamente onde é que são os interesses, como é que eles se organizam. E está. Desculpem. Tenho que estar mais próximo. Esta dimensão política é muito importante sempre. E nós, de facto, muitas vezes, e estamos aqui essencialmente perante técnicos, nós tendemos eu não diria a menosprezar, mas a desvalorizar a dimensão política. Quando encontramos a solução técnica, parece que está ali e agora só falta tomar a decisão. Mas o problema é que esquecemos que essa tomada de decisão é o aspecto mais difícil e, portanto, o que nós temos que fazer é preparar o nosso trabalho técnico de forma que ajude à decisão e não para, digamos, o nosso benefício, não é? E como se todos que decidissem fossem meramente técnicos, coisa que efetivamente não são. E esta questão do sistema integrado, o que nos interessa é de facto um sistema que funcione. Não é? E muitas vezes ao espartilharmos demasiado o nosso debate em termos técnicos, estamos a esquecer o essencial, que é tão simples como aquilo que foi agora evidenciado. O que nós queremos ir é de A para B, o mais rápido e o mais eficaz e o mais confortavelmente possível. É isso que interessa. Se é com aquela tecnologia, se é com este modo ou se é com outro modo, isto são aquelas pequenas evidências que fazem todo o sentido, digamos, abordar. Ora bem, eu era capaz de fazer o seguinte, que era, ia dar agora a possibilidade de, na mesma, os comentadores convidados fazerem uma nova ronda e depois passava aos nossos keynote speakers, está bem? Para fecharem a sessão com os comentários que entenderem algumas, digamos, enfim, comentários e aspectos mais críticos foram aqui abordados. Portanto, eu voltava à professora Teresa e, enfim, pedia-vos para, enfim, cumprirem minimamente os tais 10 minutos para continuarmos a gerir aqui bem esta sessão. Está a ser muito interessante, tenho que começar por dizer isto, até termos posições diferentes. Nós temos de olhar para nós próprios, não é? Portanto, quando fazemos um discurso, nós temos um bilhete de identidade, não é? E temos interesses logicamente diferentes, porque estamos em âmbitos diferentes. Eu dizia que este último comentário do nosso moderador é importante, que é o saber técnico está ao serviço do saber político.
E da experiência que eu tenho, designadamente no acompanhamento e na coordenação dos planos, o que eu podia dizer, ainda disse há um pouco no intervalo, é que eu coloco normalmente o meu saber ao serviço das opções políticas. Cabe aos políticos fazer as suas decisões, que são eleitos para isso. A grande questão é que, por vezes, temos encomendas que são... Quem está à frente assume claramente as opções e, portanto, isso facilita o nosso trabalho técnico, porque nós damos as diferentes propostas com os pontos fortes e os pontos negativos dessas propostas, mas tem de haver alguém que decida e a balança. Em alguns contextos que eu sinto, designadamente na escala nacional, é que estamos a fazer um planeamento, mas há certas e determinadas cadeiras políticas, podemos dizer assim, que não assumem com transparência. Pronto. E isso é muito mau, pronto, que é as orientações que nós dizemos em certos e determinados âmbitos não vão mais que isto, quer dizer, que tecnicamente nós não estamos autorizados, é uma opção política, pronto, mas é uma opção política que não é transparente para o país. Isso faz com que depois a gente produza planos e planos e vamos mudando as decisões. E, portanto, eu já estou naquela fase que é façam, pronto, já andamos aqui com decisões há 50 anos e, portanto, é melhor decidir do que não decidir, pronto, mesmo que a gente decida, em alguns contextos, mal. E, portanto, eu concordo, subscrevo isso, subscrevo aqui que nós todos temos aqui um papel que está associado à nossa posição na sociedade e ao nosso posicionamento como pronto, no nosso contexto e logicamente que defendemos, portanto eu não vou me chatear ali com o meu colega de mesa porque os interesses dele não são os meus. Pronto, temos formas de olhar e logicamente que é natural que o posicionamento seja diferente, mas há aqui posicionamentos que se têm de colocar à frente de outros posicionamentos e designadamente de outros lobbies. Pronto. Segundo, tenho de subscrever a questão do sistema partilhado, quer dizer, temos o modelo, por isso é que eu entrei com a questão da competitividade e da coesão. Nós temos, são dois grandes objetivos de desenvolvimento que têm de cooperar. Pronto, e temos de refletir, e por isso é que eu falei, possivelmente temos de pensar como criamos massa crítica e quais são os eixos que nós podemos definir para criar massa crítica urbana e económica, pronto, e como é que a infraestrutura deve estar ao serviço disso, e ao mesmo tempo comecei a falar da Rota do Bronze, que está a pensar refletida numa lógica de bem-estar e qualidade de vida de populações, e se nós não temos uma malha de organizar, não estou a dizer que modelo, se é ferrovia, não é isso, é criar a malha e depois nós refletirmos se é a ferrovia e a rodovia, se nos contextos é mais a rodovia, noutros temos os portos, temos um sistema de transportes que temos de fazer, logicamente, definir e refletir as prioridades que temos. E aqui, durante a mesa, e pegando designadamente do comentário também do Nuno, relativamente ao eixo atlântico, eu acho que o Nuno Costa, na sua apresentação, fez ali uma leitura de um atravessamento que me parece interessante em matéria de competitividade, que é criarmos um eixo mais central e menos junto do litoral, que liga, de certa forma, aumenta a articulação do nosso sistema nacional, pronto, não criando em Évora um satélite, que é um conceito que não gosto, naturalmente. A Évora é uma cidade regional, é assumido no PNUPOT que é uma cidade regional fundamental do sistema urbano nacional. Portanto, não numa lógica de satélite que não é propriamente, é numa lógica de afirmação de um contexto regional e numa afirmação de uma estrutura de organização do país. Pronto. E, portanto, há aqui uma lógica de termos, logicamente, temos áreas metropolitanas, mas temos aqui cidades médias que estruturam de uma determinada país de uma forma equilibrada. E, portanto, está no PNUPOT, foi a Assembleia da República, portanto, é um documento que é uma política que tem de atravessar vários governos. Agora, não podemos fazer políticas que, ainda por cima, que vão à Assembleia da República e são aprovadas e depois esquecemos-nos delas. Pronto, isto não é um país inteligente, no meu ponto de vista. Pronto. Para fechar, eu diria que temos de ter mais debates destes para termos mais conflitos. Eu só ia fazer mais um comentário. Nós temos de ver os fluxos. A ferrovia precisa de massa crítica e de fluxo e de procura, porque é um investimento
que exigente, é verdade. Pronto. Mas temos de olhar para as bases económicas. Há uma coisa que o professor ontem, António Figueiredo, disse e que eu acho que vale a pena refletir, e eu não sei muito bem, vou dar a minha opinião, mas não tenho a certeza. A base económica, a competitividade de Lisboa nos últimos tempos tem tido problemas. Pronto. Tem tido problemas porque o PIB também é construído a partir dos salários, e os salários na função pública, há aqui uma grande concentração de emprego público em Lisboa, e portanto se os salários não aumentam, logicamente que o produto interno bruto também se reflete disso. Pronto. Mas não haja dúvida, a base económica de Lisboa também está muito associada a toda esta concentração do poder e concentração do emprego público. Pronto. Isto tem reflexos na qualidade de vida das pessoas e tem reflexos, quer dizer, concentramos os investimentos numa metrópole e depois temos de concentrar outra vez os investimentos nas questões da exclusão, na acessibilidade à habitação, etc. Portanto, temos de refletir isto, o que é que andamos a fazer, e se é este modelo que nós queremos de continuar a alimentar. Eu acho que esta proposta do eixo atlântico permite criar aqui uma estrutura que, no meu sentido, tem efeitos positivos, também e pode contrariar alguns efeitos negativos, se nós também ao continuarmos a olhar com muito, mas não é fazer de conta, eu acho que temos andado a fazer de conta que somos todos muito solidários com territórios de baixa densidade e achamos incrível como há que é este desequilíbrio litoral e interior, mas depois, quer dizer, não fazemos nada nem queremos fazer nada. Pronto, na prática fica-nos bem, mas falta-nos um sentido de futuro. Mas o que eu queria dizer era, tem-se a refletir a base económica de Lisboa, porque, como dizia ontem o António Figueiredo, é uma base muito importante, designadamente, para a nossa internacionalização, sobretudo associada ao terciário. E sabemos que eu penso que essa internacionalização associada ao terciário é menos exigente na questão dos transportes de mercadorias. E temos aqui o Noroeste que tem, em termos de mercadorias, quer dizer, estamos a falar de uma política de reindustrialização e temos aqui uma base económica muito forte, associada, sobretudo concentrada no Noroeste, mas com ligações, como ontem falamos, com Aveiro, Leiria e todo o tecido económico que há, Viseu também, e portanto significa que criar esta base económica e esta industrialização vai produzir também produtos, bens, mercadorias, etc. E temos de pensar que, associada a toda esta dinâmica dos novos setores, vamos ter novas mercadorias. Pronto. E, portanto, não podemos pensar que... Portanto, temos de olhar a base económica e pensar que fluxos é que estão associados, e temos de pensar que também o turismo é um setor fundamental para o nosso país, para, sobretudo, até de reforço da coesão, pronto, porque alimenta um emprego que não é muito qualificado, e nós temos recursos humanos que não têm grandes níveis de qualificação, portanto é importante para a própria coesão, mas nós temos de pensar numa estratégia de futuro, de subida na cadeia de valor, porque senão é impossível nós aumentarmos os nossos salários. Quer dizer, temos de refletir que os salários aumentam, mas aumentam com níveis de produtividade superiores, e para ter níveis de produtividade superiores significa que a nossa base económica tem de subir na cadeia de valor. Pronto. E para subir da cadeia, portanto, temos de fazer aqui um jogo de atividades económicas, quer dizer, não olhar para o futuro, pensar num país para o futuro, pensar num país, numa coisa que ontem o Figueiredo chamou a atenção, que é, nós não estamos a conseguir atrair, a nossa base económica não está a conseguir atrair os mais jovens, está a haver saídas brutais de população qualificada, mas neste momento há mesmo uma ideia que é, junto das camadas mais jovens, que é importante sair. É importante sair, pronto, fica bem sair, quer dizer, não, depois alguns voltam, mas outros não voltarão nunca mais. Estamos a investir muitíssimo na componente das qualificações e não estamos a ter contrapartidas depois na nossa base económica, porque a nossa base económica não está a ser capaz de internalizar todo aquele conhecimento. Isso tem de ser levado a sério, quer dizer, porque são bens públicos que estão ao serviço do reforço da economia, e se depois perdemos esses recursos e a própria economia não consegue assimilá-los, significa que estamos a investir, ainda bem, para a qualidade de vida das pessoas, mas é verdade que não estamos a contribuir diretamente para o desenvolvimento económico e social do nosso próprio país. E, portanto, esta reflexão tem de ser, é mais complexa,
Mas também o tempo hoje em dia é de grande incerteza. Temos de assumir que estamos com desafios demográficos muito fortes, estamos com desafios relativos às alterações climáticas, estamos aí com uma transição verde e uma transição digital fortíssima que vai ter impactos na nossa sociedade, na nossa forma de nos organizarmos e de consumirmos, mas vai ter também impactos muito importantes em termos económicos e, portanto, não podemos fazer de conta que estamos... não vamos resolver problemas do passado. Há coisas que não fizemos no passado que não vamos fazer no futuro, pronto. Mas isto tem de ser um debate consciente, complexo, porque as incertezas são muitas, os investimentos públicos são escassos, pronto, e o que eu sinto, infelizmente, acompanhando não só este planeamento espacial, mas sobretudo os programas regionais, temos o 2020, o PRR e o 2030, e eu acho que neste momento as instituições, empresas e todas as instituições por vezes estão muito focadas, sobretudo em realizar, executar, e estão pouco focadas nos resultados e nos impactos. E temos de nos focar nos resultados e nos impactos. Obrigado. Muito obrigado, Teresa, Muito obrigado por trazeres aqui mais uma série de questões muito relevantes. Deixem-me só dar aqui assim um ponto, apanhando aqui um comentário final da professora Teresa, que é esta ideia que nos é vendida da Europa, enfim, é um bocado vendida para todo o mundo, de que as alterações climáticas e a forma, as políticas ambientais ou verdes, como queremos chamar, estão em consonância com a digitalização. A digitalização está em consonância com estas questões. Isto, se virem com cuidado, é uma completa falácia. Eu não sei se têm consciência que quando fazem um download de um livro da internet, gastam mais energia do que aquela necessária para comprar esse mesmo livro numa livraria em papel, físico. E, portanto, há muito discurso aqui que, enfim, tem por trás fortes interesses, infelizmente muitos deles não totalmente visíveis, e falo em particular do digital, e que todos nós temos de estar aqui muito atentos a isto. Enfim, é apenas um pequeno pormenor, mas que me pareceu vir a propósito. Passava então agora a palavra ao engenheiro Alberto Castanho Ribeiro, se faz favor. Muito obrigado. Eu se calhar começava por referir aqui, clarificar aqui à doutora Teresa Sá Marques que não vou entrar em discussão de semântica, se chama cidades satélite ou centros de desenvolvimento regional. Tal como o sistema de transportes, o que interessa é o fim, o que interessa aqui é o fim, que é o desenvolvimento e não a desertificação do interior. E por isso é que é importante nós tentarmos desenvolver essas cidades como polo de atração de investimento e de desenvolvimento não só das próprias cidades, de uma região mais alargada. E eu acho que esse é o objetivo que está claro no PNPOD também. Agora, temos um problema, chama-se ciclos políticos de 4 anos e votos. E o que é certo é que os votos estão no litoral, não estão no interior. E, portanto, enquanto não conseguirmos que o PNPOD e as políticas de desenvolvimento não estejam constrangidas ao ciclo político dos 4 anos, não vamos conseguir fazer nada. E a realidade é esta. Enquanto nós não tivermos ou políticos de dimensão que percebam a estratégia de desenvolvimento futura do país, que exige que haja desenvolvimento interior, ou então aprovação de medidas que se perdurem no tempo, independentemente do ciclo político em que estamos. Isso é que era o desenvolvimento. E por isso eu percebo o desgaste da professora Teresa, que diz, está aprovado, mas o que é certo é que na prática não se implementa. É esta a verdade. Quanto ao sistema de transportes, eu sou o primeiro defensor, ainda por cima estando numa empresa que tem ferrovia, já teve aéreo, tem rodovia, sou o primeiro, mas não é por isso, obviamente, é porque efetivamente nós temos que potenciar o sistema o modo mais eficaz em determinadas circunstâncias.
E também aqui, quando falamos em ligação ferroviária, não estamos a pensar, compartimentamos sempre muito estas políticas. Agora falamos muito no Plano Ferroviário Nacional, ainda há pouco tempo houve uma resolução a determinar ou a pedir ao Governo que aprove o Plano Ferroviário Nacional, quando devíamos estar a falar e todos atentos e a discutir um plano de mobilidade global do país, quer não só interna como externa. E isso eu não vejo. Cada um segue o seu rumo e o seu ritmo. E quando falamos numa ligação de alta velocidade, um exemplo. A ponte, um detalhezinho, só para dar um exemplo, a ponte Chelas-Barreiro, rodoviária, ferroviária, quer dizer, mas discute-se na lógica de quem é que consegue melhor, é a rodovia ou a ferrovia, não na integração. Quando chegamos à margem norte e vimos qual é a integração com o sistema ferroviário, qual é a integração com o sistema rodoviário, não se fala nisso, só se fala na ponte e mais nada. E, portanto, agora escalando isto à dimensão nacional, é assim que nós estamos a pensar, cada um muito compartimentado, e não pode continuar porque estamos a despender recursos que são fundamentais para o nosso país, ainda por cima num país periférico com a circunstância em que está a económica. Quando eu referia que podemos desenhar o território mais bonito e as infraestruturas mais bonitas, mais uma vez cai no ciclo político e aqui na intervenção europeia. A intervenção europeia vem financiamento, mas o financiamento efetivamente, como dizia aqui o meu colega de painel, é muito gerido pelos Estados e, portanto, não há aqui, e cada Estado defende as suas lógicas políticas, pessoais, muitas vezes de lobby, como dizia, e não há uma intervenção. Há uma visão para a Europa, há uma visão para a rede transeuropeia. Exemplo claro disto, ligação Lisboa-Madrid. A Europa diz que quer uma ligação rápida para fazer a ligação à restante rede europeia, bitola europeia. Portugal diz, não, eu quero ibérica. A Espanha diz, bem, se vocês querem, eu não quero é fazer nada. Portanto, estamos nesta lógica de discussão e se não houver efetivamente uma pressão a nível, e aqui algumas pessoas não gostam, mas começar a ter uma federação com políticas centralizadas na União Europeia, ou somos assim e conseguimos ter dimensão, escala e sermos um ator político internacional, ou então agora, com o advento da nova presidência americana, vamos passar mal. Vamos passar mal se não tivermos umas políticas consistentes e desenvolvimento territorial e económico e industrial efetivas. Portugal, na parte de sistema, eu há bocado centrei-me um bocadinho na parte de passageiros, na parte de sistema de mercadorias. Efetivamente, o sistema de mercadorias tem que ser mais ramificado e por isso mesmo não podemos estar numa lógica de radial a Madrid. Aí sim temos que encontrar soluções alternativas, elas estão pensadas, estão desenhadas. O problema é que Espanha não lhes interessa, porque não interessa favorecer a fachada atlântica de Bordos. Nós não conseguimos, junto, mais uma vez, de Bruxelas, de obrigar a fazer os investimentos que são necessários para essa ligação. Porquê? Porque somos fracos na negociação política a nível de Bruxelas. E eu tive algumas negociações e sei qual é que é a dificuldade que nós temos para impor as nossas ideias ou pelo menos negociá-las convenientemente. Aqui eu não posso deixar de estar mais em acordo com a doutora Teresa Sá Marques, que é qual é a mudança em termos económicos, desenvolvimento económico. Nós vamos continuar a ter uma situação em que o turismo é fundamental, com os riscos que já vimos quando houve o Covid. Eu acho que não podemos estar baseados somente na questão do turismo, temos que diversificar. Também não podemos ir para a questão somente digital, porque traz outros problemas, e aliás o professor Paulo Pinho referiu isso. Portanto, nós temos que ter aqui um equilíbrio. Agora, que temos um potencial para desenvolver a parte digital, não tenho dúvidas. Se o fizermos, não necessitamos de uma infraestrutura de mercadorias tão robusta quanto desejávamos agora, ou quanto temos ideia, é verdade. Mas a parte de produção de bens tem que ter capacidade de escoamento. Os portos portugueses têm capacidade, não há dúvida, mas a rede ferroviária, lembro que 40% das nossas exportações vão para a Espanha, e, portanto, temos que ter uma rede ferroviária de mercadorias também de ligação à Espanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Trazer aqui assim mais algumas questões que me pareceram bastante importantes. Esta ideia de pensar a mobilidade a nível nacional.
Provavelmente será difícil enquadrar isto num plano nacional de mobilidade, mas era importante, de facto, muito importante refletir sobre isto. Pode acontecer nos sistemas de transportes aquilo que acontece no mundo digital. É que, se repararem, o mundo digital aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Eu, com o mundo digital, tenho amigos na Austrália, mas não conheço sequer o nome da pessoa que mora na minha rua, do outro lado da rua. Bem, isto não pode ser assim. Temos que, no caso dos investimentos, em particular nos investimentos que dependem de grandes infraestruturas, que é o caso ferroviário, por natureza, perceber que não são só as ligações de longa distância que interessam. Isto foi um ponto aqui claramente focado já numa perspectiva e noutra por vários colegas aqui deste painel. Portanto, passava agora a uma segunda intervenção do Francesco. Obrigado. Obrigado. Un comentario primero. Cataluña solo tiene 8 millones de habitantes, no tiene 10 millones, pero hace 15 años que tenemos unas directrices nacionales de movilidad y las respetamos. Primera y única condición: cuando fueron aprobadas prácticamente por unanimidad del Parlamento de Cataluña. No están sujetas a un criterio muy ideológico. Luego, a la hora de pactar proyectos, todos hacemos lo que podemos, que está bien, pero existe este paraguas común que nos marca la senda para los próximos 20 años. Si se puede hacer para 8 millones, también se puede hacer para 10. Segundo comentario. No me dejo tener que escoger entre la competición y la cooperación. Y no soy naif. Creo que tenemos que cooperar para poder competir con los otros, pero también entre nosotros. Y si no tenemos esta visión, si empezamos compitiendo, conseguiremos no ser competitivos frente a los otros y nos acabaremos comiendo nuestro mercado. Una cuestión que me preocupa muchísimo en relación a la movilidad y de la que se habla poco, las externalidades. Ayer, cuando hablaba de la liberalización del servicio comercial de viajeros, iba insistiendo en las obligaciones de servicio público. Hay una función del sistema de movilidad que es el concepto que usamos nosotros, la disponibilidad. De la misma manera que la energía eléctrica, que cuando consumimos energía eléctrica estamos pagando también el derecho a poder usar la energía eléctrica, aunque no la usemos. En el sistema de movilidad ocurre lo mismo. Las poblaciones tienen que tener un rango, el que decida el país, de servicio que tiene que ser estructuralmente deficitario y lo tenemos que pagar entre todos para conseguir ese nivel de equilibrio que nos hace a todos ciudadanos del mismo territorio. Y de eso se habla poco. Ahora está de moda hablar de las externalidades ambientales, que son muy ciertas, ¿eh? No es justo que solo paguen la reducción de emisiones aquellos que usan el transporte público, que además al usar el transporte público están reduciendo también las tasas de congestión para que los que van en vehículo privado puedan ir más deprisa. Esta es una de las deseconomías del modelo contra la que los que tenemos una cierta visión social del papel de las administraciones tenemos que insistir. Claro que hay que destinar recursos públicos a la inversión
y a veces a la operación para que el sistema funcione. Lo pongo encima de la mesa porque hay quien cree que no, que la liberalización quiere decir mercado y puro mercado. No, que el tema de las externalidades es muy importante. Como también es muy importante tener conciencia del coste que supone la inversión en infraestructuras fijas, en transporte guiado, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí a veces me ocurre que cuando nos emocionamos en favor de los estándares de excelencia del sistema, nos olvidamos de los costes. Y claro, yo prefiero un modelo más eficiente en el sentido de que pueda realizarse porque el plazo de amortización de esa infraestructura es soportable, que no exigir trenes a 350 kilómetros por hora, porque en lugar de 30 minutos voy a tardar 27. No, yo con un tren a 240 me vale, porque ese es el que me puedo pagar y el otro no me lo puedo pagar. Pero de eso no hablamos. Hablamos de unos estándares y no hablamos de... Pues dices, no, eso ya lo aguantará el canon. Ah, vale. Pues si lo tiene que aguantar el canon, pregúntale al operador hasta dónde es capaz de llegar, una vez deducidas las externalidades que comentaba antes. Todo este debate, el debate de qué aporta en recursos públicos la Unión Europea, si tiene que aportar, porque hemos aceptado que nos lo pinten de verde en ese mapa de la red de transportes. ¿Qué aporta el Estado o las comunidades autónomas para cubrir la parte del coste de esa infraestructura que corresponde a las externalidades comunitarias de la comunidad? Lo que queda es lo que tiene que aportar el operador. Si es un operador de bandera, lo tenemos mal, porque el operador de bandera a veces le preocupa poco el déficit que genera. Ayer también lo expliqué. A Renfe lo que hace es apuntar la deuda. ¿Alguien se la cubrirá? Al privado no, porque tiene que presentar cuentas de resultados. Y de la suma de los dos nos debería dar las características tecnológicas de la infraestructura que vayamos a construir. Y si no da para 350 y da para 250, pues sí, el tiempo de desplazamiento es aceptable para esa mercancía o es aceptable para ese ciudadano, aprovecha. Ya llegarán tiempos mejores, pero aprovecha, porque si no nos pasamos 25 años discutiendo cómo debería ser aquello que nunca tendremos. Y mientras tanto, generaciones de conciudadanos van muriendo sin haber podido subir al tren. Es muy triste. Si lo piensas bien, lo que estamos haciendo es muy triste, ¿eh? Como comunidad, ¿no? Sí. Y un último comentario respecto de los aspectos más económicos, ¿no? El papel de los intercambiadores de transporte. Intercambiadores bien diseñados, tanto en mercancías como en viajeros, no reducen los tiempos de desplazamiento, entendiendo el concepto intercambiador no solo el espacio físico, sino también la gestión de ese espacio, ¿no? Nos ahorran tiempos de desplazamiento que son superiores a esos tiempos de desplazamiento ahorrados por el cambio de velocidad. Por tanto, focalicémonos en lo que es fácil. El ciudadano no desiste de hacer un desplazamiento en el ámbito en el que yo más conozco, porque tenga que hacer un intercambio. 2 intercambios ya cuesta mucho, pero uno estamos dispuestos a hacerlos. Lo que no puede ocurrir es que el tiempo de espera en el intercambio sea superior a uno de los 2 tiempos de desplazamiento. Eso nos crea anticuerpos. No usaré este servicio. Luego, estimulemos, si nos creemos que tenemos que funcionar
en una malla, lo importante es que los nudos lo más importante es que los nudos sean muy eficientes. Porque si el recorrido de nudo a nudo es eficiente, pero estás penalizado en los nudos, no estás creando una malla eficiente, ¿no? Luego, ¿quién gestiona estos nudos? Es muy importante, porque estamos acostumbrados a que algunos nudos son gestionados por un operador modal. ¿Y qué hace el operador modal? Privilegia su modo a costa de penalizar a los otros. Y yo espero que cuando ustedes monten su sistema, el regulador sea tan regulador de la operación de modos como de los nudos. Porque ese es otro de los problemas que tenemos en España, que no hay operadores de nudos con visión de optimización del intercambio. La mayor parte de los operadores de nudos son operadores de modo que aprovechan el nudo para sus intereses. Me he explicado, ¿verdad? Muito obrigado, Francesco, por mais estas interessantes chegas. Deixem-me só ressaltar aqui 2 ou 3 pontos. A questão das externalidades, a questão que há aqui sempre uma dimensão de serviço público, não é? Que tem que se articular com, naturalmente, empresas que operam numa lógica meramente de mercado, mas há aqui sempre uma questão de serviço público. E esta questão final, esta questão da gestão, eu penso que se está a passar, digamos, em Portugal, e não é só em Portugal, uma ideia que nós vamos, refletimos sobre a falta de planeamento e muitas vezes esquecemos que a falta de gestão é às vezes tão ou mais grave do que a falta de planeamento. E isto aplica-se, desde logo, evidentemente, às cidades. A gestão dos cotidianos nas nossas cidades muitas vezes falham, e com isso falha gravemente a nossa qualidade de vida urbana, e não é por periodicamente temos planos que isto se vai resolver. A questão da gestão nos sistemas de transportes é também uma questão essencial. Permitam-me aqui assim dar-vos isto não tem a ver com a gestão dos sistemas que o Francesco falava, mas tem a ver com a gestão das infraestruturas. Eu já escrevi isto num pequeno artigo, mas volto a refletir. De que vale andarmos a investir na infraestrutura ferroviária se uma vez concluída a abandonamos? É isto que está a acontecer. Eu moro permitam-me dar esta enfim, coisa muito, muito pessoal, mas eu moro a 200 metros da linha do Norte, que tem vindo a ser reclassificada com enormes transtornos para todas as pessoas que vivem à volta da linha, que se calhar as pessoas não se apercebem aqui. Enormes transtornos. Eu sofri-os na pele durante 4 anos, pois a obra ainda não foi inaugurada e já está completamente vandalizada. Isto não pode ser. Pá. Isto é uma dor de alma, ver no dia-a-dia estas coisas a acontecerem. Mas verem acontecer aqui, na linha do Norte, estou a falar naquele troço mais próximo do Porto, portanto entre Ovar e o Porto, onde houve de facto uma grande intervenção, e ver que aquilo que aconteceu num passado recente, e algumas requalificações das linhas para o norte do Porto, e que também estão num estado que estão, não é possível assim atrair as pessoas ao sistema. Não é possível, porque não há o mínimo de condições em apiadeiros que acabaram de ser construídos e que já estão num estado que não atrai ninguém, pelo contrário.
Isto não pode ser. É esta dimensão mais próxima das pessoas que nós temos que refletir fortemente. Não, por amor de Deus. Não. Isto não é... É inaceitável isto. É uma dor de alma ver investimento público de todos nós que ainda a obra não está inaugurada e já está completamente vandalizada. Isto não pode ser. E tem que ser dito. Desculpem. Ora bem, estamos perfeitamente dentro do nosso tempo. Eu ia agora passar a palavra aos nossos keynote speakers da parte da manhã. Passava, se calhar, primeiro ao professor Nuno Marques da Costa, para, enfim, fazer uma intervenção sobre todos estes aspectos muito variados e ricos que foram aqui abordados, e depois passaria ao colega Roman. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado aos comentadores que trouxeram para cima da mesa temas muito relevantes, muito interessantes e que, mais uma vez, tal como a professora Teresa estava a dizer, nós temos que continuar estas discussões, porque, na verdade, todo este comentário apenas foi levantando ainda mais o véu destas questões que nos preocupam a todos. Pegando muito rapidamente naquilo que foi dito pelos três, questões, para já, territoriais. Aquilo que a professora Teresa referiu. Portanto, aquele eixo interior é fundamental, aquele que é articulado pela IP2 e pela linha da Beira Baixa é fundamental, aquela articulação. É pena não haver do lado de Espanha algo de semelhante, e, portanto, mas do lado nacional existe. Depois há aquele corte na ligação a norte, é de facto ferroviário. Portanto, é de facto um problema. E o mesmo relativamente ao eixo do IP3, que no fundo articula também aquela parte central que é muito importante quando nós pensamos precisamente em territórios que vão baixando a sua densidade e, no fundo, em Portugal ainda temos esta capacidade latente de os poder utilizar e de ter esse recurso que depois poderá ser potenciado precisamente por essa infraestrutura. E, portanto, mais uma vez, como eu comecei há pouco, toda aquela articulação de Castelo Branco até à Guarda fez apesar da infraestrutura. Ou seja, apesar dos atrasos no IP2, apesar da qualidade deplorável da linha da Beira Baixa, portanto, ela fez uma articulação. Houve articulação daquele território. Portanto, os territórios têm essa capacidade e nós temos que ver precisamente essas potencialidades e perceber de como agora aqui, digamos, as partes técnicas e a parte de transportes pode potenciar precisamente aquilo que existe no território. Portanto, um primeiro aspecto que me é muito querido e é muito próximo e, portanto, teria que o comentar. Outra questão que foi aqui dito, obviamente soluções monomodais não existem, ou seja, existem, mas não são desejáveis. Portanto, naturalmente que as capacidades tecnológicas, as capacidades de eficiências que cada um dos modos apresentam, levam a que as soluções multimodais possam ser muito mais eficientes para todos e, portanto, isso parece-me também uma questão que é muito importante e que leva aqui a esta questão, às vezes depois nós estarmos na questão da gestão, e isso depois volta não para a questão técnica, mas depois para a questão da gestão, muitas vezes dos nós, que muitas vezes aquilo que vai acontecer, nós vamos puxar a brasa à nossa sardinha e, portanto, vamos tentar encontrar soluções que não são eficientes. E, portanto, e principalmente para o utilizador, e depois ficamos braços cruzados, mas afinal eu não tenho procura. Como é que é possível não ter procura? Claro que sim, porque muitas das vezes a ineficiência não é no trajeto, é muitas das vezes depois nas ligações.
Ora bem, outra questão que foi aqui também importante referido foi a questão da alta velocidade espanhola. A alta velocidade espanhola foi uma oportunidade com a Expo de Sevilha. E, de facto, aquilo que depois aconteceu foi um desenvolvimento do modelo que nós já tínhamos no modelo aéreo, que era altamente centralizado em Madrid, e aquilo foi reproduzido exatamente também na alta velocidade. Porquê? Porque era a substituição. E cá está a dificuldade de nós tentarmos responder através de um único modo de uma solução de mobilidade. E, portanto, reproduziu-se exatamente aquilo que já estava errado anteriormente. E, portanto, este é uma questão interessante. Obviamente que as soluções triangulares são muito mais fáceis. Nós temos um problema gravíssimo na nossa rede de infraestruturas ferroviárias porque está tudo pendurado na linha do Norte. Eu lembro-me há muitos anos atrás, já ainda no final dos anos 80, que nós fizemos a modelação e, obviamente, qualquer benefício que nós fizéssemos da linha do Norte beneficiava de todos. Mas, obviamente, porquê? Porque tudo estava elencado e pendurado na linha do Norte e qualquer ineficiência que surgisse assim também era prolongado por tudo o resto. Depois, outra questão que também aqui foi abordada, que é a questão dos financiamentos. Nós não nos podemos esquecer que a questão do financiamento é um aspecto muito, muito importante. Vou só acabar isto. Porquê? Porque é uma cenoura que a União Europeia dá e que nós temos que aproveitar depois também para termos os nossos projetos. Eu lembro-me do primeiro trabalho em que eu entrei, que foram sobre os impactos socioeconómicos da implantação da alta velocidade em Portugal, no final dos anos 80 e início dos anos 90. E uma questão era se era por sul, se era por meio, se era mais a norte, etc. E a questão aqui se colocava era nós beneficiarmos, quanto mais a ligação fosse a norte, mais beneficiava na ligação que nos interessava financiar, que era a ligação de Lisboa ao Porto. E, portanto, quanto mais a norte fosse, mais importante, porque era financiado a fundo perdido pela União Europeia e, portanto, nós tínhamos uma parte do trajeto norte-sul que era para o interesse nacional um aspecto fundamental. E, portanto, é isto também as histórias dos financiamentos. Obviamente, há aqui uma componente, e é também essa a lógica do próprio financiamento europeu. Só para terminar, desculpem, esta competição e a cooperação, é isso mesmo. Umas vezes temos que competir e outras vezes temos que cooperar. E a competição é positiva. A competição que nós podemos ter é positiva. Noutras situações, beneficiamos todos com esta cooperação, que é uma questão que nós, em termos do nosso território, podemos fazer. Um pouco também na Europa Central se faz. Portanto, nós também não estamos a inventar a roda. E, portanto, era só isto que eu gostaria de colocar. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, Nuno. Passava então agora a palavra ao Rubén González para fazer a última intervenção. Bueno, en primeiro lugar, dizer que gostei moito das intervenções, con algunha discrepancia, mas en xeral concordei con moitas das cuestións. Gostei moito aquí da Teresa, xa nos coñecemos há tempo, e tamén do Francés Ventura, a argumentación que fixo. Mais gostaría facer dous matices á súa intervención, simplemente por explicar. Os corredores tamén é unha forma de banalizar a interpretación do territorio, mas no caso español e no caso ibérico foi tan forte a lectura radial do territorio que fai falta ter unha contraconsigna. Eu estaba convencido, son xeógrafo, de que o relevo en España se empezaba a explicar pola meseta. Despois de descubrir que hai un corredor mediterráneo, un corredor atlántico, xa sei que podo comenzar a explicar a xeografía de norte a sur, de sul a norte, dun lado a outro. Entón, é moito importante nos modelos territoriais poder ter varias alternativas, porque somos moito máis eficientes. Hai banalización, mais tamén axuda a contrapoñer modelos que comenzamos a aprender nas escolas aos 5 ou 6 anos e que quedan fixados nas nosas lecturas territoriais. Logo tamén se decía que os únicos que un pouco mantiñan unha posición diferente que a leitura radial do territorio eran os cataláns e os valencianos, co corredor mediterráneo estou de acordo, pero tamén quero suliñar
que na Galiza sí hai un consenso amplo, é dicir, no Parlamento decidiu varias veces por unanimidade de que o prioritario é a conexión con Portugal. Aí sí hai un consenso realmente forte de todas as forzas políticas e, sobre todo, cunha presión económica e social moi forte, e non se pode esquecer. Entón, cualquier iniciativa que se tome tamén desde Portugal, inmediatamente pódese construir unha coaligación coa Galicia. Quería só facer estas matizacións. Logo, como xeógrafo, facer unha análise un pouco a diferentes escalas. Eu penso que todas as conexións e toda a cooperación ibérica é boa. Unha non pode facer descartar a outra. É simplemente unha cuestión de prioridades. Mas a Teresa Márquez apuntaba moito ben unha cuestión fundamental. Vamos a seguir crecendo ou desenvolvéndonos concentrados ou vamos a ter un sistema máis policéntrico? Isto é un elemento moito importante. Por qué? Porque se eu abro un AVE ou unha alta velocidade entre Madrid e Lisboa, eu estou conectando, non sei se a estación de Chamartín ou a estación de Atocha con Santa Polonia ou con Lisboa Oriente. Lisboa moran 600.000 ou 650.000 habitantes, penso. En Madrid moran 3 millóns e pico. Mas na región metropolitana de Madrid hai 6 millóns de persoas e na de Lisboa hai máis de 2 millóns de persoas. Entón estou, en certa medida, en moitas ocasións, facendo levar o carro privado, se non funcionan ben os sistemas de transporte público, a estacionar a lugares conxestionados en estacións centrais. Concentración tamén para as lógicas dos transportes poden plantexar problemas. En cambio, há outros elementos que, por que non temos máis conexións capilares? O mellor, se non estamos tan obsesionados cos 300 kilómetros como plantexaba o francés, nos preocupamos máis por ter un transporte cómodo. Onte viñen no Alfa desde Braga. E todo o tempo non pasei de 200, mas o meu nivel de conforte foi igual que outro día no AVE a 300. Non notei moito a diferencia. Pois ao mellor temos moitas máis posibilidades de desenvolver. Entón, cando temos rexións con un sistema urbano policéntrico, estou a referirme ao norte de Coimbra, prácticamente até Ferrol, no Algarve, e no oeste e no occidente de Andalucía, simplemente con que se impulse un mínimo, si hai demanda. Desde o punto de vista económico, o nivel de integración, pasa que hai moitos estudios regionais que moitas veces non aparecen nas grandes contas da contabilidade nacional. Aquí, a Teresa ten moito estudiado isto, e há moitas conexións e moita mobilidade non detectada. Cando nós tivemos miles de toneladas de excedente de produción láctea en Galicia, calculábase que había 300.000 toneladas de leite negra non contabilizada que entraba nos supermercados portugueses. Isto quere dizer, mediante camións. É dicir, que esa mobilidade non era detectada. E hai moita máis mobilidade en calquera sector económico que temos onde xa hai unha integración. Que pasa? Que hai que priorizar a conexión esta, sin desbotar a Lisboa a Madrid, mas eu penso que estratégicamente para Portugal, para o oeste, para o occidente de Andalucía e para Galiza, ampliar o espacio económico, ampliar o sistema urbano, un sistema de infraestructuras progresivamente mellor e intelixente. Gañamos todos. Penso para Portugal é moi intelixente, para Galicia tamén é moi intelixente, entón temos que pensar un pouco nesta lógica. E ás veces simplemente consiste en non frear os operadores. Hai operadores alemáns que queren desenvolver convoios da Coruña a Porto. E os operadores, o sistema ferroviario español está ralentizando a decisión contra as políticas de liberalización da Unión Europea. Eles estudaron que hai demanda. Entón, deixemos, onte tiven que vir en carro até Braga, podía chegar a Vigo, mas de Vigo a Braga non teño posibilidade de ningún modo para entrar. Logo, desde Braga poden vir no Alfa. Entón, pensar un pouco nesa cuestión. E tamén un pouco a cuestión oposta, por ser un pouco crítico, mas concordo con a maioría das reflexións que se fixeron. Se nos conectamos ou priorizamos moito a estas alturas Lisboa con Madrid, estamos conectando dous centros de rexións metropolitanas moito máis complexos, onde acostuman a vivir un poquinho máis as élites.
os directivos do Banco de Santander que viven en Boadilla del Monte irán nun tren de cercanías á estación de Chamartín e logo chegarán máis facilmente a Lisboa. Isto ao mellor non é tan prioritario como acción estratégica para o goberno portugués. Hai que pensalo. É dicir, porque no fondo un AVE Madrid-Lisboa tamén introduce elementos de provincialización desde a lógica de Madrid. Non digo que sexa así, pero desde a lógica de Madrid é evidente que provincializa un pouco máis a economía e o sistema urbano portugués. E volvería ás memorias de José María Aznar, que tiña unha visión absolutamente clara desde ese punto de vista. Entón, toda a cooperación e todas as redes deben de recollerse. A complementaridade de modos é fundamental, estou totalmente de acordo. Temos que obsesionarnos con ser os máis rápidos, con ter máis kilómetros. Ten que haber eficiencia, creo que este é o debate, pero logo non nos esquezamos de que o mundo das cidades no que imos avanzando cada vez máis é un mundo policéntrico, porque se vive moitas veces mellor en cidades menos grandes, ou se vive peor, é máis barato vivir. En Lisboa é máis caro vivir e en Madrid é máis caro vivir que en moitas cidades. Entón, tamén temos que reflexionar desde ese punto de vista. E tamén, só unha última cuestión. Cando se falaba da concentración do coñecemento ou da innovación, eu sempre poño o mesmo exemplo. A spin-off que permitiu desenvolver a vacina contra o COVID, que depende dunha multinacional, que é Pfizer, desenvolveuse nunha cidade alemana de 100.000 habitantes, en Mainz. Ás veces os centros de innovación non están en lugares tan grandes ni tan centralizados. A tecnoloxía a ese nivel tamén mudou moito. Entón eu defendería, porque aí sí creo que incimos todos, moita máis capilaridade e moita máis sistemas, por decirlo de algún xeito, articulados. Penso que foi moi clarificadoras todas as intervencións que coincidíamos, creo que no básico. Obrigado. Muito obrigado, Ruben, por mais este, digamos, excelente, comentários finais. Enfim, nós estamos um bocadinho depois da hora, mas eu não gostaria de fechar esta sessão sem dar, eventualmente, a oportunidade enfim, alguém da assistência levantar alguma questão que entenda pertinente face, digamos, à riqueza dos colegas aqui que estão comigo nesta mesa. Portanto, se há alguma questão que queiram colocar, se faz favor. Tem que ser, para não atrasarmos os trabalhos, tinha que ser uma questão... Muito obrigado. São duas pequenas muito questões. sucinta. Uma é a deslocalização do terminal da Bobadela, que ainda não há solução. Isto a propósito da rede de mercadorias na cidade de Lisboa. A outra questão é o traçado da terceira travessia, que o Governo já disse que está decidido, mas eu, como técnico, discordo completamente, não é? Portanto, será possível ainda, através do PNPOT e do PROTAM, escolher uma travessia melhor, que em princípio seria a norte da ponte Vasta Gama ou mais próxima, não Chelas Barreiro, mas para o Montijo, ou Trancão Alcochete. Ora bem, muito obrigado. Eu devo dizer que essas questões estão muito específicas desta realidade aqui da área metropolitana de Lisboa. Afastam-se, confesso, um pouco daquilo que foi a natureza deste debate. De qualquer modo, se algum colega queira, enfim, aqui de mesa, queira responder a esta questão, não gostaria de não permitir que o fizesse. Estou ali a olhar para o Nuno, porque talvez esteja, ou aqui o engenheiro, se calhar, podia... Enfim, só se for. Vamos lá ver. Eu não sei qual é o plano para a Bobadela, porque está no âmbito da IP e das políticas do novo governo, não sei. Sei é que foi aprovado e está em desenvolvimento, foi aprovada há muitos anos, uma plataforma logística na Castanheira do Ribatejo e que está em desenvolvimento e que tem condições para tornar-se uma verdadeira plataforma logística para interface rodoferroviário, inclusivamente marítimo, ou neste caso fluvial. E isso só está condicionado pela ligação ferroviária, que inicialmente a IP considerou que era possível e neste momento considera que não é possível por causa da quadripla
aplicação da linha. Mas tudo se resolve neste país quando houver vontade, quando há vontade política. E, portanto, eu acredito que um projeto daqueles que está a ganhar dinâmica, que está a ganhar dimensão, terá que ser reanalisado a sua ligação ferroviária. Posso, relativamente à terceira travessia, voltamos sempre à velha questão das decisões. Ou seja, vamos protelar mais tempo a decisão e a execução ou não. E, portanto, é só o ponto que eu coloco. Aqui há uns anos atrás eu também não concordei com uma determinada localização, mas disse, mas face àquilo que acontece, deve ser seguido, porque o não decidir, e nós temos muito esta questão em cima das costas, o não decidir muitas das vezes é mais grave do que ter uma decisão não tão boa. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Ora bem, nós já ultrapassámos aqui o nosso tempo. Eu devo dizer que eu não vou tentar, não teria capaz de sintetizar a riqueza de todas estas intervenções. Eu acho que ficarão para ser agora debatidas à hora do almoço. Resta-me agradecer novamente ao Presidente deste Congresso, ao Presidente da ADFESCIT, o honroso e simpático convite para moderar esta sessão, que devo dizer foi um grande prazer e, portanto, pedi um aplauso, não para mim, mas para, naturalmente, todos os membros destes 2 painéis da manhã. Muito obrigado.